Graças a Deus, nós estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Graças a Deus por isso. Deus sempre nos dá a oportunidade de fazer a sua obra. Quando abrimos o coração, nos entregamos voluntariamente para fazer a obra de Deus. Tem muita coisa para fazer. O Senhor Jesus disse: a seara é grande e os obreiros são poucos. Orai ao Senhor da seara para que envie obreiro para a sua seara. Estamos aqui exatamente nessa seara, trabalhando no plantio do reino de Deus, essa semente que é a palavra de Deus, que vai ser plantada no coração das pessoas e nos nossos também. Nós estamos aqui para ensinar e para aprender. Então aqui nós estamos no primeiro trimestre de 2025 e o assunto aqui, o principal, que é o nosso tema desse trimestre, é em defesa da fé cristã. Então, defendendo a fé, fazendo apologia à fé cristã, que é essa defesa que nós precisamos defender para que aquilo que a gente venha fazer não venha ser desmoronado, destruído por outras, com a palavra que não é a verdadeira, É isso aí. Então, combatendo as heresias, as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, Então, é isso aí, essas heresias que se apresentam sempre mudando de estratégia, E a gente vê muitas denominações hoje, todo dia está se criando aí. E sempre quando alguém sai de uma denominação que cria outra denominação, ele leva alguma coisa diferente. Sempre ele cria alguma coisa para chamar a atenção mesmo, chamar as pessoas para ele, Então isso ele tem que inventar alguma coisa aí que chame a atenção dessas pessoas, E isso é heresia também, a aparência modifica as coisas, A maneira de cultuar o Senhor, tudo isso é preciso que a gente fique atento, É claro que aquele que acredita no Senhor Jesus, ele se salva. Então, mas o cuidado é você se manter acreditando, porque às vezes a pessoa pega, você crê, aí você começa a aprender quem é Jesus, você começa a conhecer o Senhor e acaba sendo desviado por ventos de doutrina, como diz o apóstolo Paulo, Então, nós precisamos crescer em Cristo, na palavra. Então, nós estamos aqui, a quinta lição, lição de número 5, 2 de fevereiro de 2025. O assunto da lição: Jesus é Deus. É isso que nós vamos defender nessa lição, que Jesus é Deus. Que muitos dizem que não é, ele é criado. Foi criado, Então aqui o texto áureo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo, ou seja, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Então está tudo claro nisso aí, nesses atributos, nesse ministério terreno, manifestação desses atributos e obras, que ficou bem claro. O próprio Jesus disse: se vocês não creem em mim, credes pelo menos nas obras que eu faço, que são as mesmas do meu Pai. Ou seja, não tem como não perceberem que Deus está em mim. E eu
Sou o próprio Deus, né? Então, assim, a gente tem que ter essa convicção para que a gente tenha essa sinceridade, essa disponibilidade, essa, essa sinceridade com Deus, a procurar ser dependente mesmo do Senhor, para que não fique enganado, né? Porque você é enganado quando você é atraído por alguma coisa. O próprio, o meio-irmão de Jesus, que a gente chama assim, que é Tiago, a gente já fala assim, bem na linguagem da Bíblia, da revista hoje, vai falar de Jesus encarnado, né? Então ele era meio-irmão porque ele era, na verdade, né? Não era filho de José, e Tiago era filho de José e Maria ali. Então, Tiago diz que nós somos tentados quando atraídos. Aí você entra na tentação porque você achou uma atração. Foi atraído. Que é exatamente uma espécie de convencimento. Pode ser palavras ou imagem. Ou alguma forma de culto a um Deus, né? Sim. Então, aí você é atraído por isso e acaba sendo tentado, porque entrou na arapuca, entrou num erro. Então, no caso, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele fala a respeito desse culto que tem que ser com razão, né? Que a gente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Então é para a gente prestar atenção como devemos cultuar a Deus. Sabe aquela coisa, como eu devo construir a casa? Se eu construir ela torta, ela vai cair. Não adiantou nada, eu trabalhei de graça, então trabalhei em vão. Então não adianta você cultuar a Deus de forma errada, porque Deus não recebe o culto, é isso aí. Não gerou nada. Você não achou a tua vida, você correu para o caminho errado. Então você cultuar a Deus de forma correta, ainda que esteja alguma coisa errada, mas você é inocente nisso, você não foi tapeado, enganado, que é isso que nós estamos querendo dizer aqui, né? Pode falar. Graças a Deus, estamos mais uma vez a estudar a palavra de Deus, essa escola bíblica dominical, trazendo para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, mais um tema que, na verdade, é a sequência, né? Nós estudamos na terceira lição a encarnação do Verbo, falando sobre a encarnação de Cristo. Nós estudamos na lição de número 4, a semana passada, que Deus é triuno, né? 3 pessoas da Trindade que formam essa composição divina, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E hoje nós estaremos discutindo sobre esse tema muito importante, sobre Jesus é Deus. Pois se Jesus não é Deus, como muitas denominações acreditam, se ele não for um ser divino, automaticamente ele não tem nenhum poder para nos salvar. E aí será em vão toda a nossa fé. Mas nós estamos e estaremos a discutir esse tema porque nós acreditamos na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz e mais penetrante, pois os nossos corações foram afetados com o poder dessa palavra que nos convenceu do nosso pecado. E automaticamente, quando nós somos convencidos do pecado, nós encontramos o caminho da salvação através da palavra, porque Jesus mesmo declara em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ao Senhor, ao Deus Criador, senão por ele. Então, ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa redenção. Então é por isso que estamos aqui. Eu acho linda a expressão do salmista, no Salmo 139, versículo 6. Ele diz, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alto que eu não posso atingir. Então nós não podemos com a nossa mente
atingir tamanha grandiosidade, mas nós cremos que existe um Deus que planejou todo um plano de reconciliação com a humanidade. Nós cremos que Jesus veio, se humanizou, executou esse plano através de uma entrega, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através do sacrifício de Jesus, que nós cremos que ele veio ao mundo, se humanizou, garantiu a nossa salvação através da sua morte e ressurreição. Então nós estamos aqui porque cremos no poder dessa palavra. E essa lição nos demonstra que o Senhor Jesus Cristo é Deus e tem todos os atributos que o Pai tem. É o que será discutido nesta lição. Quais são os atributos? Nós vamos discutir durante esses tópicos da lição que ele é eterno, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, e será bem explicado sobre cada um desses atributos que somente essa divindade, esse Deus poderoso possui. João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus garante que ele é o Salvador. Em 1 Timóteo capítulo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então só existe um mediador, que é Jesus Cristo. Quando aqui o arianismo, né, é o que nós vamos falar, que é a heresia, que é contra essa divindade de Deus, de Jesus, que ele diz que é apenas um Deus aí minúsculo, um D minúsculo, uma coisa assim, meio um profeta e tal. Então, diz que ele foi criado. Mas quando a Bíblia diz que ele foi criado, você vê que o anjo disse para Maria, o que vai ser gerado no teu ventre é do Espírito Santo. Então essa geração, que não fala criação, mas fala geração, hoje eu te gerei. Então quando o apóstolo João aqui, ele deixa bem claro no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 14, que o Verbo se fez carne. Então ele mesmo, quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 2 ali, do versículo 8, seguir, ele fala ali que ele se aniquilou a si mesmo. Não foi alguém que aniquilou ele. Ele se despojou dos seus poderes e se fez semelhante ao homem. É isso aí. Igual aos homens. E achado na forma de homem, se humilhou outra vez, que não ficou igual a um homem soberbo como um homem é. Ou orgulhoso, ou de alguma forma revoltado. Não, ele ficou manso e humilde de coração, de maneira que ele se humilhou-se a si mesmo e até a morte e morte de cruz. Ele se entregou. Então significa que o Senhor Jesus, ele se fez como Deus, ele se fez homem. Ou seja, ele se sujeitou. Aí ele se sujeitou ao Pai, né? Ou seja, o seu poder de Deus, ele aniquilou, zerou. E ele se fez igual nós, recebendo um poder do próprio Deus, Pai, do Espírito Santo. Você vê que ele disse, hoje o Espírito do Senhor é sobre mim. E me ungiu, né, para evangelizar os pobres. Quer dizer, igual nós. Se a gente se entregar ao Senhor, o Espírito de Deus é sobre nós. E nós somos sob ele. Né? Submisso, né? Sim. Quer dizer, aí o Espírito domina. O Espírito de Deus te domina. Então, é exatamente isso. Aí você está em Cristo.
Aí você está em Deus, Deus está em você, o Espírito está em ti. Você é o templo do Espírito Santo. Se você fizer isso, o Espírito vai conduzir você. Então, como diz o apóstolo Paulo, andar em Espírito e não cumprireis os desejos da carne, né? Então, aqui a heresia que nós vamos estudar aqui, desses hereges, é que diz que Jesus ele é uma criatura de Deus, e não um próprio Deus, como é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uma pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, que é exatamente o ministério dele veio em segundo, né? Primeiro Deus Pai, depois veio. Mas ele sempre teve no princípio. Está dizendo aqui, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então não teve separação. Então é isso aí que a gente vai ver aqui, que eles dizem que, embora Jesus foi feito, gerado ali, ou criado, se tornou-se em carne, que é um homem normal, mas ele não é divino, não tem eternidade. Ou seja, ele não tinha eternidade com Deus antes, no princípio de todas as coisas. Aí eles falam aí até, no princípio eu adquiri, que ele usa, né, Provérbio 8:22, né? Mas ali está falando da sabedoria, o Salomão está falando que Deus adquiriu, e está dizendo como que a sabedoria estivesse falando. Está entendendo? Ele não está dizendo do próprio Cristo, não. Então ele usa isso aí para... Ou seja, é mais ou menos, Salomão entende assim. Salomão está dizendo ali, fazendo tipo uma comparação da própria sabedoria. Vamos dizer, se ela fosse um ser mesmo. Ela diz, no princípio, Deus me adquiriu, me gerou. Me adquiriu mesmo. Então, mas ele está dizendo como que ela estivesse falando, a sabedoria. Ele vai sempre nesse... Então ele pega essa palavra aí para usar. Então esse pessoal sempre ele pega palavras isoladas, que é para eles criar uma tese aí, uma doutrina, né? Então pode... Vamos à leitura comentar, bíblica em classe, que a referência é do Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 ao 4 e do versículos 9 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 9 ao 14. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha, aqui às vezes, se a pessoa quiser criar alguma coisa em cima disso aqui, ele cria também, né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? Que é exatamente o único, né? Aí como que ele criou esse único filho, só um, ele gerou. Não, criou mesmo. Então, assim, as pessoas têm que ver que essa geração de Jesus, que é exatamente, é único por quê? Porque não vai ter outro. Para se fazer, vir lá, vamos dizer, o próprio Pai vir, aí se fazer carne também, para quê? Já fez um, é exatamente para vencer o pecado na carne. Então só precisava de um, que é exatamente o Senhor. E precisava de um lá no céu, que é exatamente Deus, o seu Espírito Santo também, que Espírito é uma ação mesmo, ele é para agir. Essa pessoa do Espírito Santo é o que age.
nas nossas vidas que agiu desde o princípio, também com Deus, né? Na criação de todas as coisas. Quer dizer, aí o pai ficou lá, o filho estava como carne, como homem, e o pai agindo nele. A gente tem que entender isso aqui. Aí é o único, não precisa nem precisou antes, foi só esse mesmo, e nem depois. Porque Jesus já se fez carne, já venceu o pecado na carne, já resgatou nós. Todo aquele que acredita, está dizendo aqui, que acredita nele, ele dá o poder, ou seja, ele outorga, ele te dá autoridade para você se fazer filho de Deus, se acreditar no nome dele. Então, não precisa de outro, por isso que é unigênito, não vai ter outro mais que vai precisar passar por esse processo. Aí uma coisa que a gente tem que pensar aqui, estou falando bem a coisa bem rasa mesmo, porque é para quem não entende, é para quem entende, né? Então, o sentido carnal de Jesus, a pessoa não pode confundir isso aí com o lado espiritual de Jesus, né? Que é exatamente esse Cristo, esse Messias, que era ele, né? E ao mesmo tempo homem. Você confundir isso, você misturar. Você vê que o apóstolo Paulo ele diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Ele diz: daqui por diante, nós não devemos olhar para as pessoas segundo a carne. Quando ele está falando para crente, eu olho um crente, eu vou julgar ele pela carne dele. Aí está tudo errado. Tem que olhar pelo Deus que está nele. É isso aí que ele quis dizer. Aí ele disse, ainda que alguém tenha conhecido Jesus segundo a carne, contudo agora não podemos olhar mais dessa forma. Então eu tenho que olhar para Jesus como Deus e não como carnal. Que ele passou por um processo e aí ele deixou para nós uma lição, Jesus, de como uma prova infalível, um testemunho de como vai ser o processo nosso. Ele se fez carne, passou, ele veio, se aniquilou, se tornou carne, viveu na terra, morreu, vamos dizer que ele tivesse morrido de malária, só uma hipótese, que a gente morre abatida de carro e tudo, não tivesse sido matado, que é a mesma coisa, morreu, mas ressuscitou dos mortos. Uma prova infalível, assim, indiscutível, um testemunho de que nós vamos passar pela morte e vamos ressuscitar também. Então, demonstrando exatamente esse processo nosso, né? Para a gente procurar entender isso aqui, acreditar, e você se esforçar para fazer o que Jesus fez, no sentido de ser obediente a Deus, né? E você transformar o seu corpo. Não vá pensar que você vai transformar depois, não. Você tem que transformar agora. Deixar Deus operar em ti para que, quando chegar esse dia da morte, você esteja garantido para ser ressuscitado num corpo glorificado como o de Jesus, né? Então é isso aí. Então Deus ele veio em carne exatamente para deixar isso aí, essa prova de que nós vamos ter a garantia de ressurreição, né? Então vamos aí os objetivos. Os objetivos da lição são 3, cada um relacionado a um tópico da lição. Primeiro, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Segundo objetivo, explicar a heresia do arianismo. Terceiro objetivo, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Que a gente vai estudar logo mais sobre essa corrente que, na verdade, adulterou os ensinos genuínos da palavra e traz agora uma nova, um novo ensino em relação à divindade de Jesus.
Nós vamos ver isso mais para frente, mas essa referência de Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós temos Sim. muitas referências que nos levam a crer na veracidade da palavra. Então, essas correntes de filosofias, de ensinos que contraria essas verdades bíblicas devem ser ignoradas por todo aquele que de verdade quer desfrutar das bênçãos promovidas pelo nosso Criador. Atos capítulo 4, versículo 12, também está muito claro que e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, o nome que salva é o nome de Jesus. A pessoa que salva é a pessoa de Jesus. E o que está em jogo em relação a eu acreditar nesses falsos ensinos é a nossa salvação. Porque se nós não acreditarmos na divindade de Cristo, se nós não acreditarmos no sacrifício de Cristo, se nós não acreditarmos nesse plano de Deus para a nossa vida, nós iremos perder a salvação. E isso, na verdade, terá uma implicação eterna. E a maior das implicações. Então, hoje o que será estudado é sobre o que a palavra nos dá como garantia da veracidade dessa doutrina bíblica. Exatamente. E o que se propaga através de outras correntes sobre um ensino falso de que Jesus não é o que a Bíblia ensina. Então, isso é muito perigoso. E nós iremos, com a graça de Deus, comunicar esse ensino e que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, acredite que a palavra de Deus é verdadeira. Porque o Deus, o autor dela é verdadeiro. Né? Exatamente. Ele é o autor e quem escreveu foi servos de Deus, santos do Senhor. E ela é digna de aceitação, de toda aceitação. Né? A palavra de Deus ela é digna de credibilidade. Quando o Senhor Jesus disse: ensinai às nações todas as palavras que eu vos tenho dito. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, que é exatamente quando ele vir arrebatar a igreja. Então ele está dizendo, eu estou com vocês, vocês pregando a minha palavra, eu estou junto, eu estou concordando, eu estou defendendo. Né? Então, nós aqui precisamos se conscientizar, não deixar ser enganado, né? Porque, um exemplo aqui, as pessoas, na verdade não sei nem dizer se ainda vamos falar nesse assunto que eu vou falar agora, nesse trimestre aqui, né? Mas se não vai falar, eu já estou falando. Vamos dizer assim, Maria ascendeu ao céu. Ela hoje tem a possibilidade de chegar lá com Jesus e aconselhar Jesus para fazer a coisa direito, porque está meio errado. É assim, dá de entender dessa forma, que diz que aconselha, intercede pelos outros. Jesus, coitadinho daquele ali, batorezinho lá, tá. Não existe isso, irmão. Isso é uma heresia terrível. Maria, serva de Deus. Elias, servo de Deus. Ora, Noé, servo de Deus, rapaz. Abel, servo de Deus. Davi, todo mundo. Você não pode colocar ela, apenas ela foi... Não tinha que ter um ventre para ele se fazer carne, como é que ele ia cair do céu? Vai pei no chão. Tinha que gerar no ventre de uma pessoa. Ela foi usada, faz da tua serva a tua vontade. Foi feito. Só isso, mas ela está dormindo, esperando o arrebatamento da igreja. Acredite nisso, pelo amor de Deus. Não vá pensar nisso aí. Eu vi esses dias, nas redes sociais, um canal que tem aí, que é bem compartilhado, e um padre lá falando essas coisas aí, dizendo que,
sabe, quando o filho ouve a mãe falando, aí é diferente. Por isso a gente pede para ela falar para ele. Não existe isso, ela não está lá com Jesus. Não existe esse negócio. Biblicamente não existe respaldo bíblico para a pessoa dizer isso aqui. Então ele está numa luz inacessível. Nunca na vida um homem foi lá. O apóstolo Paulo diz isso a Timóteo. Uma luz que um homem não tem acesso lá. Então uma pessoa morreu, ele diz, quando ele diz, hoje mesmo está comigo no paraíso, exatamente ele está garantido o paraíso, mas está lá dormindo, quieto lá, esperando exatamente, está no céu, está. Exatamente porque não vai perder mais o céu, então está garantido. É tipo uma pessoa passou no concurso, estou só aguardando assumir a vaga, mas está seguro já. É meio que assim, tá entendendo? Eu tirei a carteira de motorista, não estou com ela na mão, mas eu tenho certeza que vem para minha mão, que eu passei no teste. É exatamente assim, eu acho que a pessoa tem que entender isso. A Maria, a irmã Maria, vamos dizer assim, a mãe de Jesus, ela fez tudo que uma serva de Deus podia fazer. Então, igualmente, a prima dela, a Isabel, teve o filho ali, João, né? Já pensou? É o maior de todos os profetas, disse Jesus, nascido de mulher, que esse daí foi nascido de mulher mesmo. Ele não foi, não. Ele não podia dizer, eu também sou o maior. Não, ele disse, nascido de mulher, não teve nenhum maior. Senão ele ia dizer, primeiro é eu, depois é João. Não, senhor, ele nasceu de mulher. No sentido, nascer no sentido do óvulo da mulher. Não, Maria me cheirou o óvulo dela. Não existe isso aí. Foi colocado o embrião lá. Ele se fez. O Espírito Santo colocou lá. Então a pessoa tem aqui, ó. E ela não ascendeu ao céu. Não. Só Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos e assentou à direita. Então é uma heresia. Eu não sei se vai ser falado aqui, que eu não olhei na verdade. Mas assim, vamos para Introdução da lição. O apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia em hipótese alguma outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Marcos capítulo 12, versículos 28 ao 30. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os seus atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Pois é, aí a palavra-chave aqui, Emanuel, Deus conosco. Aqui está dizendo 735 anos antes de Jesus, antes de Cristo, Isaías escreveu, né? 9:6, né? Isso. Que é Emanuel, o príncipe da paz. Nasceu. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então o menino nos nasceu, porque é para nós. Ele veio para nós. Tinha precisão de vir, fazer um homem, pegar as pancadas que ele pegou, sem precisão nenhuma. Não, só para resgatar nós. Então, um menino nos nasceu. Um filho se nos deu, que é exatamente esse único. O seu nome é Emanuel. E o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele será chamado, na verdade, né? Aí esse Emanuel, acho que está no 7, né? Isaías 7. 7:14. Sim. Também foi lá em Mateus, né, a partir do versículo 18, Mateus 1:18, quando o anjo anuncia, ele declara para Maria que é exatamente o cumprimento, que o que será gerado nela, no ventre dela,
O menino será chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Sim. As coisas de Deus, elas são perfeitas. É uma Exatamente. coisa ligada à outra. As profecias, elas, na verdade, toda a história bíblica ela é progressiva, até chegarmos à plenitude dessa graça. Do mesmo jeito é a nossa vida É. diária. Não tem profeta para o cano bíblico, que é exatamente isso, a profecia bíblica. 700 anos antes, depois vem ali o anjo e diz, ó, vai se cumprir aquilo que foi dito 700 anos atrás. Já Maria sabia dessa profecia. Né? Quer dizer, agora hoje não tem, mas tem para a tua vida, tem para a nação, para o teu bairro. Aí vem um profeta e diz, não, pai, te acredita que lá está ali, vai acontecer isso aqui. Aí você diz, ah, então é mesmo que Jesus me disse tal dia que ia ser assim. Então você vai conduzindo a tua vida em cima de profecia. Que Deus ele vai te sustentando. Quando você fica em dúvida, você fica angustiado com alguma coisa que você não consegue discernir, Deus vem e diz, é assim, ó, obrigado Jesus. As promessas. Ele te sustenta nas profecias, né? Então, assim, Deus conosco está dizendo já. Então, Cristo vinha e é Deus. Né? Deus aqui na terra. Ele mesmo o João Batista, ele disse, nunca um homem viu Deus, mas o seu Filho fez-o conhecer. Ou seja, nós vimos Deus em Cristo. Sim. Né? Ah, é assim, Deus é um homem mesmo. Nós precisamos ser semelhante a Ele. Né? Porque imagem nós somos, né? Ele é um homem, né? Agora, semelhança, que é as atitudes todas, né? Maneira. O primeiro tópico, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Primeiro subtópico, Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o verbo era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Colossenses capítulo 2 e versículo 2. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 1. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Todos da Nova Tradução Almeida Atualizada. Todas essas referências. Aí você vê aí todos esses versículos bíblicos dizendo, confirmando que Jesus é Deus. É Deus. Aí quando você vai dizer, mas como é que eu vou conhecer Jesus? Como é que eu vou confessar? E viver isso aí, andar com Jesus, na palavra. Por isso, o próprio João diz isso aí, que ele é um verbo, é a palavra. Então, quando você tem a palavra, você acredita na palavra, então está acreditando em Cristo. Você vive a palavra, você está vivendo com Cristo. Ah, não estou vivendo a palavra, não sei nem o que é isso, nem me interessa. Então, exatamente você está dizendo que não se interessa pela tua vida, que está em Cristo. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 3, já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Escondida na palavra de Deus, aonde está exatamente a orientação, o caminho, o plaqueamento, a bússola, o GPS que me leva ao céu. É isso aí.
A palavra te explica, te faz a imagem de Cristo. Então, porque ele é exatamente isso aí. Aí você vê o apóstolo João dizendo, né? Que os nossos olhos, nós contemplamos, nossos olhos viu e contemplamos, é mais ou menos isso aí, né? E as nossas mãos pegaram, tocaram da palavra da vida. Da palavra da vida, já pensou? Então, eles pegaram na palavra. Cadê? Que tamanho é a palavra? Que cor é ela? Aonde é que ela está? Para ver a olho nu. Mas é viva. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Então, veja que ela tem corpo, a palavra, que é o que criou todas as coisas, que é o próprio Deus. Que é Jesus, ele é isso aí. Então, só para dizer direitinho aqui, primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1. E o que era desde o princípio. Já está dizendo. Outra vez, repetindo, está redundante a coisa aqui, né? O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos e o que temos contemplado. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Exatamente isso. Como é que tu toca numa palavra? Aqui as minhas palavras que estão saindo aqui. Como é que tu pega nela? Mas Jesus é a palavra. Então nós não podemos ter Jesus sem a palavra. Não existe como. Você precisa ter a palavra de Cristo. E ter ela é guardar ela, que desde Gênesis, Apocalipse. Guardar. O que é isso? Coloca na tua mente, teu HD aqui e diz. Vai fazer uma coisa errada ou fez, você recorrer a ela. Opa, vou buscar a palavra que está aqui no meu HD. Eu vou buscar lá no meu sentido. E eu vou reverter esse quadro, que ela é a minha espada, para mim me defender. Ou me defender de não fazer, ou me defender no sentido de ser socorrido, de ser absolvido. Porque aqui o próprio João diz aqui. Se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, rapaz. E a palavra da verdade não está em nós, não. Mas se nós dissermos, nós confessar o nosso pecado, é exatamente recorrer. Ele é justo e fiel para perdoar o nosso pecado. Ele diz aqui nessa carta. Quer dizer, é exatamente isso. Eu recorro aonde? Na minha mente. Está dentro aqui da minha mente é a palavra. Está guardada, que é o que o Salomão diz, que nós devemos guardar no meio do nosso coração. No meio. Porque pode até atingir outras coisas, mas lá não. Ou seja, coloca um antivírus nela ali de maneira que não seja atingida, entendeu? Agora a pessoa não está nem aí com a palavra de Deus e diz que tem Jesus. Não tem nada. É isso aí. Até mesmo para evitarmos o pecado. O salmista, no Salmo 119, 11, ele fala: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aí no Salmo 119, versículo 105, ele fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então essa palavra, ela me dá uma proteção, ela me conduz em segurança. Você se defende com ela e se acontecer de pisar no buraco, quebrar o pé, ela conserta o pé. Tá entendendo? No sentido natural para você entender. Ela é o remédio de conserto, para tirar a enfermidade tua. No sentido do perdão, de você recorrer a Jesus, eu errei mesmo, me perdoa, tá perdoado. Porque você reconheceu, usou ela a teu favor, essa palavra. Que quando a gente diz ela, é ele, né? Tá entendendo? É o verbo, né? Que é masculino, que é exatamente Jesus, o Cristo, o Messias. Então, ao mesmo tempo que ela, é ele. Palavra, verbo. Isso aí. Então, é uma coisa bem assim para a gente entender melhor e aprender a recorrer. Pegar essa espada e se defender das heresias de pecados, de tudo. O segundo subtópico, seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença.
A onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Mateus capítulo 28, versículo 18, onde Jesus declara que todo o poder é me dado nos céus e na terra. Temos a referência de Efésios, capítulo 1, versículo 1, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Ele é eterno, Isaías, capítulo 9, versículo 6, como já foi citado, que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros. Nós temos a referência de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que é a profecia sobre esse nascimento de Jesus em Belém. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, esses são atributos da onipresença de Deus. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Mateus capítulo 17, versículo 27, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47 e 48, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 24, versículo 25, capítulo 4, versículo 17, versículo 18, capítulo 16, versículo 30, capítulo 21 e versículo 17. O Evangelho de João é rico nessas referências que nos dão a garantia de que Jesus é de fato divino. Dos evangelhos que mais cita essas verdades. Exatamente. Se você quiser conhecer esse profundo, esse lado espiritual, é mais o Evangelho de João e as cartas. Sim. E aí você, querendo mais ainda, aí você vai para as cartas de Paulo, que fala de você, de Jesus também, nós, tudo. Mas principalmente de nós, os dois homens que somos carnal e espiritual. A alma está quieta lá. A alma é como que seja a esponja que vai absorver. É mais ou menos por aí assim. Ela vai absorver aquilo que a carne está fazendo ou que o espírito está fazendo. Ela não tem poder de decisão, ela só faz sentir lá. Mas ela pode se abastecer do mundo, se você absorve só as coisas do mundo. Então é assim. Agora o que vale mesmo é a carne. Está vivendo na carne ou no espírito? Então para aí a alma vai. É na carne. Morreu, então ficou na carne mesmo, ficou terreno. Não tem nada a ver com o céu não. Mas se tiver no espírito, então o espírito volta a Deus. Então é isso aí. Vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aí, já com o segundo tópico da lição, em nome de Jesus. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória
glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo faz minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Graças a Deus já estamos de volta. Nós vamos aí, segundo tópico da lição. Segundo tópico, a heresia que nega a divindade de Jesus. Primeiro subtópico, arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguido pelos monarquianistas, dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Pois é, aí é uma coisa que você apenas não quer acreditar, não quer que os outros acreditem. Você cria lá uma tese, uma coisa tua, um pensamento teu, uma maneira de pensar, e você quer colocar isso para as pessoas também, né? Mas como é que ele vai sustentar isso aqui, né? Teve tempo, se a própria Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus já nesse tempo, né? Então, isso fica sem fundamento, né? Que foi criado. Não foi criado. Vamos prosseguir aí. Segundo subtópico, suas explicações. Ário e seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Provérbios, capítulo 8, versículo 22, Septuaginta. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era:
E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Pois é. Então, quando fala aquele versículo que eu falei, né? É que Deus o gerou, né? Hoje te gerei, né? Mas está falando no sentido carne. Ele foi gerado. Ele se fez, ele mesmo gerou ele. No sentido carne, mas não no sentido Deus. Né? No sentido do verbo, que o verbo é a palavra de Deus. Né? Nesse sentido aí, ele é no princípio de todas as coisas. Ele já era isso aí. Quando fala nisso aí, que Jesus, o Cristo, é o verbo, é exatamente que não tem como você conhecer Deus se não for pelo verbo. Né? Porque é espírito. Cadê o espírito? Ninguém vê. Ela está falando Deus invisível. Né? Imagem do Deus invisível. Então a palavra ela forma a imagem. Essa imagem. Porque se eu conheço a história de uma pessoa, eu sei como ela é. Se tiver bem contadinha, de verdade, eu sei como eu conheço ele pela história dele. No dia que você vê ele, você diz, não, eu sei tua vida todinha, sei como é que é tu. Por causa da palavra. Então isso aí é que faz eu conhecer o Senhor. Né? Para nós prosseguir em conhecer o Filho de Deus, que é exatamente Cristo. Evangelho de João, né? Capítulo 8. E sim, Jesus ele se apresenta para nós como um homem que obedeceu a Deus mesmo. Que é exatamente para eu aprender a ser, eu não sou homem. Eu tenho que aprender a ser um homem obediente a Deus. Eu não tenho que aprender a ser Deus, que eu não sou. Nunca vou ser. Não é para mim aprender a ser Deus. É para mim aprender a ser Jesus, que obedeceu a Deus. Então seja obediente, ou seja, seja imitadores de Deus, imitadores de Deus como filhos amados. E o apóstolo Paulo puxa para ele também dizendo, seja meus imitadores como eu de Cristo. Então é para nós imitar o Cristo, que estava em carne e servia a Deus. É isso. Aqui uma referência bem voltada à pré-existência de Cristo, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, que diz, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Sou. Quando o eu sou, né? Ele disse para Moisés lá atrás, né? Exatamente. Eu vou dizer o que lá? Quem me enviou? Os egípcios lá. Tu diz lá que o eu sou te enviou. O eu sou. É o único que pode dizer eu sou, em todos os sentidos. Que não tem reis nem senhor que possa ultrapassar essa palavra aí. Ele está acima de todos, né? Terceiro subtópico, como solucionar a controvérsia? A tradução criou, da referência de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, da Septuaginta, é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canar, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada, é o verbo bara, como em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. Exatamente, é primogênito das criaturas. Toda a criação. É, exatamente, é que ele é único, é primogênito no mesmo tempo, né?
Não tem outro depois, é só ele mesmo. Ei. Foi criado dessa forma, já sem pecado. Veio diretamente, né, se transformou num homem, né? A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, que é o que significa essa palavra, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia e preeminência, de acordo com a referência de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, é a imagem do Deus invisível porque é Deus. Conhecer a Deus, de acordo com João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, é o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho, de acordo com a referência de Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, que Jesus mesmo declara: eu e o Pai somos um. Pois é, isso aqui, igual eu já falei, eu vou até completar um pouco do que falei, assim, aqui nós vamos saber, nos interessa saber, Deus vai nos revelar somente o que é necessário para nós nos salvar. O que é de Deus são segredos de Deus, isso aí até diz na Mistérios, né? É, os mistérios de Deus, ó. Ele, aí você vê que um dia nós vamos ver ele como ele é. Nós conversando aqui, antes de começar esse programa, eu estava falando isso aqui. Quando você entrar no mundo espiritual, na eternidade, não precisa alguém chegar lá, o anjo chegar e dizer: rapaz, tu já está sabendo o que vai acontecer contigo? Não, aí ele vai te explicar. Não precisa de nada disso, porque você já sabe tudo no mundo espiritual. Então, agora o que não vai saber tudo, vai ser só a sentença mesmo, é quem está condenado. Mas quem está com Deus, ele vai conhecer Deus como ele é. Assim como ele é, o veremos, diz João na sua carta. Então, a gente vai ser um ser espiritual. É um ser eterno, glorificado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então não precisa uma pessoa chegar lá e dizer: ó, fulano, sabe, ele é meio aleijado da perna. Não precisa estar explicando nada. Não. Então entenda assim, o mundo espiritual não tem também, chega lá, tem uma mulher lá, uma anja lá. Não existe isso aí. Jesus, ele disse: vocês vão ser igual aos anjos. Não tem negócio de casamento não, você não conhece as escrituras não. Vocês erram porque não conhecem as escrituras. Deu uma chamada ali nos fariseus com essa questão de dizer com quem ia casar, com qual mulher ficava depois. Que mulher, rapaz, vocês estão... Quer dizer, é assim que funcionam as coisas, né? Vamos no terceiro tópico, implicações do arianismo na atualidade. Primeiro subtópico, a tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Isso chama-se adulteração da palavra. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é: e a palavra era Deus, e o verbo era Deus. Exatamente. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A referência de Tito, capítulo 2, versículo 13. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz: do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo.
do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado, acrescentando um dó, onde não existe no texto grego para desvincular a divindade de Jesus. Exatamente. Isso aí, as mudanças são pequenas. Se você não prestar atenção, você passa batido nisso aí. E você começa a acreditar mesmo, né? Se não for estudado, prestado atenção nessas traduções. É por isso que a gente não pode recorrer a qualquer tradução da Bíblia. Porque as pessoas vão mudando. Consegue pegar uma palavra, tirar da ordem, lá, coloca antes ou depois, tira as vírgulas, alguma coisa já tirou o sentido. O próprio Jesus disse, não se pode tirar uma vírgula e nem acrescentar um J. Então, exatamente, e aquele que tirar está lá em Apocalipse. Qualquer coisa for tirada, será amaldiçoado. E o que acrescentar também. Está em Apocalipse, dizendo que vai, todas as maldições que está escrito nessa profecia, cairá sobre essa pessoa. Então, veja que você tem que ser fiel nisso aqui, né? Nessas palavras. Aí, a mesma coisa do testemunho de Jeová. Ele diz que não tem Espírito Santo, não existe esse negócio. Quer dizer, aí é onde está escrito, e foram todos batizados com o Espírito Santo. Ele diz, é em Espírito, não é com, é em. É nadinha quase, mas acabou com tudo. Tirou todo o poder. Aí onde está em, ele diz com. E onde está com, ele diz em. Pronto. Então é o caso aqui também, que ele quer tirar o poder de Jesus, de como um Deus. Ele coloca um Deus minúsculo, um Deus. A palavra estava com um Deus. Que um Deus, rapaz? Estava com Deus. Né? No princípio. Então, é isso aí. Segundo subtópico, os Sim. movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus e para os panteístas monistas não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Nada a ver. Pior né? ainda. Vamos prosseguir. Terceiro subtópico, outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Efésios, capítulo 1, versículo 21, Hebreus, capítulo 7, versículo 26. É o Deus em forma humana. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Pois é. Então, vamos à conclusão já, né? Conclusão. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Isaías capítulo 45, versículo 21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Exatamente. Então, ele é o resgatador, né? Aí, quando você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que todos foram batizados com Moisés no Jordão, né? No Mar Vermelho, né? Aí todos beberam da mesma pedra
no deserto. A mesma pedra, e essa pedra era Jesus, ele diz, o Cristo. Essa pedra era Cristo. É exatamente, Cristo sempre existiu. Ele só que veio se manifestar como homem, já depois ali no Novo Testamento, né? Anos depois. Mas já era cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, já foi criado o homem já com esse propósito dele vir resgatar, né? Aí foi comparado como cordeiro, podia falar outra coisa, um boi, uma pombinha, que era o que matavam antes para oferecer o sangue para resgatar o homem, né, do pecado. E aí depois ele veio ali a saída do Egito, um cordeiro mesmo, né? Já também o nosso Isaac, né? Foi livre ali da morte ali pelo um cordeiro, né? Sim. E aí é comparado como o Cordeiro de Deus, como um Cristo, né? Então, é um tipo de Cristo, né? O Isaac, né? Então aí quando João vê ele ali exatamente entrando no seu ministério, largando de ser carpinteiro para ser o Cristo, pregador da palavra e exatamente se revelar como o Salvador. Aí João conhecia ele como homem, como primo dele, como parente ali todos os dias, mas nesse dia foi diferente. E ele anunciava ele, mas não dizia quem era. No meio de vocês tem um aí, eu batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. No dia que ele veio para ser batizado, ele diz, eis aí. Aí ele veio como cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então mudou ali é o Cristo, a partir dali foi o Cristo, o Messias revelado na Bíblia. Então a gente tem que fazer isso aí, entender esse lado aí, do Jesus homem e Jesus Cristo, né? Então é isso aí, né? Estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje, que Deus abençoe grandemente a sua vida, espero que você, a partir de hoje, acredite mais, né? E assim procure se defender dessas heresias, dessas coisas. Acreditando no Senhor Jesus, você não fica confundido. Aquele que invocar o nome do Senhor, não ficará confundido, né? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? E até a próxima semana, se Deus permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.